The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope with that. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do canal Lendas da Bola, onde falamos com jogadores que fizeram diferença no futebol do nosso município. Hoje nós estamos com o craque Clovinho. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva e dê um like. Clovinho, se apresenta para o pessoal aí, fala seu nome, sua idade e posição que você joga, né? Meu prazer, né, estar participando desse documentário que vocês vêm fazendo, né, enaltecendo aí as lendas do futebol do nosso município. Meu nome é Clóvis Alexandre Magalhães Mendes, mas sou mais conhecido como Clovinho porque não tinha como ser diferente, né? Filho de seu Clóvis, presidente da Liga, Clóvis, filho Clovinho, né? Clovinho. A minha posição que eu jogava era na meia atacante, tanto na meia direita quanto na meia esquerda, mas joguei a maior parte da minha carreira de futebol amador como meia direita. Sua idade? Minha idade são 62 anos. Como começou sua história no futebol? Minha história no futebol começou no Bonfim, com 8 anos de idade, na escolinha do Orlando. Foi que eu comecei a ter o primeiro contato com futebol. Antes já com meu pai, né, acompanhando meu pai nas competições que ele organizava aqui em Magé pela Liga. E quando eu sabia que ele ia para o campo, eu agarrava na calça do meu pai e ia para os campos. Então aquilo eu fui tomando paixão, até que fui convidado a participar de uma peneira numa escolinha do Bonfim. O treinador era Orlando. E nessa escolinha eu fui qualificado para dar continuidade aos treinamentos. E ali comecei minha carreira no futebol, no Bonfim. Legal. Quando você começou a jogar, você se espelhou em algum jogador? Assim, para ter um estilo igual? Me espelhei em vários jogadores, né? Nós que jogávamos de meia na época, nós tínhamos várias referências. E olha que eram referências, né? Não é como hoje. Nós tínhamos grandes referências. Jorge Mendonça, digo no profissionalismo, Zico, Jorge Mendonça, Dirceu, Zenon, vários meias, né? Você até injusto em deixar de lembrar alguns aqui. Né? E no futebol aqui, amador, Pichura, Homero, Braçada, Fernandinho, vários outros atletas que passaram pelo futebol amador em Magé aqui, que deixaram seu legado, que na época para nós também foi uma referência. E quando você sentiu, assim, você sentiu que você falou com você mesmo, eu sou um jogador de futebol? Foi assim, a decisão não foi muito difícil, porque o futebol foi evoluindo, né? Através eu passei por várias escolinhas, sou grato, né, a Deus, a Salvador, Jorge Ferreira, pai de Jorge Luiz, Orlando, que foi o primeiro, e vários outros, Hélio Palito, no Central, que também foi atleta do clube. Então foram vários formadores, né? Uhum. E cada escolinha que eu passava, cada peneira que eu ia me evoluindo, né, tendo oportunidade de desenvolver meu futebol, aquilo foi crescendo, aquela paixão foi crescendo, até que eu consegui chegar a jogar, né, nesses grandes clubes, como o Esporte Clube Central, o Magiense, e o Guarani, e o Bonfim, né, Quando você sentiu, você falou para você mesmo, eu sou um jogador top. Eu sou um jogador que todo mundo sabe que eu sou top. Foi aos 17 anos, quando eu fui participar da primeira partida do time amador, que a gente entra em campo, né, e naquela época você também foi atleta, você sabia como era. Aqui tinham públicos aqui até de 2.000 pessoas no campo, principalmente nos clássicos, né? Sim. Magénese Bonfim, Guarani Andorinhas, Vila e Pau Grande, enfim, os grandes clássicos do município. Então, quando eu entrei em campo com 17 anos, no primeiro time do Bonfim, naquela transição, que o Bonfim estava fazendo uma transição,
de jogadores juniores, que era o time mais velho, né, de 78. Estava renovando. Estava renovando a equipe, então houve uma mesclagem ali. Então, esse fato foi inesquecível para mim. Nunca mais esqueci. Quando eu entrei em campo, aquele foguetório, olhar a torcida do Bonfim, e foi muito emocionante ali. Eu falei, agora daqui eu não saio mais. Você chegou a jogar pelada, descalço, sem chuteira? Cheguei a jogar, disputei até alguns campeonatos, da Barbuda, no Barreiro, campeonato de pelada. Mas nós, jogadores que jogávamos na primeira divisão, quando éramos vistos jogando campeonato de pelada, o pessoal nem acreditava. Pô, não acredito que fulano vai jogar o campeonato de pelada com a gente, porque éramos jogadores na época conhecidos, renomados. Sim. E quando o campeonato dava uma parada, dava uma folga, no intervalo de um campeonato para o outro, a gente sempre corria atrás de um campeonato de pelada, até mesmo para manter a forma, a habilidade, a técnica, para, né, dar continuidade ao nosso trabalho amador, né? Qual era o seu maior sonho no futebol naquela época? Bem, quando a gente dá início, mesmo que seja uma carreira amadora, a gente sempre carrega conosco o sonho, né, de se profissionalizar, né? Só que naquela época era muito mais difícil, porque recursos, investimento, você tinha que investir do próprio bolso, sim, viagem, uma série de coisas, mas o sonho era se profissionalizar, né? Tentar a carreira profissional, como todos, né? Na nossa época, e a prateleira era lá em cima. A prateleira também, lá em cima, o sarrafo era alto, era difícil, bem alto, viu? A peneira era bem difícil para passar, e foi uma luta. Eu cheguei a treinar no Vasco, no Juvenil B na época, fomos convidados, teve um jogo amistoso aqui entre Vasco e Bonfim, no aniversário da cidade. Nós ganhamos esse jogo por 2-1, o treinador do Vasco era Mário Tilico, que foi jogador do Vasco nos anos 60, né, 50 para 60, anos 60. Eu estava em São Paulo, joguei contra ele. Pai do jogador Mário Tilico, que jogou no São Paulo, era o pai, desculpa. Seu Mário. Ele que era o treinador na época. E o Juvenil A já estava federado, a Prefeitura de Magé, ela patrocinou a nossa ida para São Januário durante um bom tempo, mas depois ela cortou a Kombi, né, que nos levava, nós saímos do Correio para treinar, e no meio desse tempo eu arrumei um trabalho e preferi dar continuidade trabalhando para poder ajudar a minha família, né, e acabei abandonando o sonho de me tornar profissional. O que aconteceu com a maioria, né? Com a maioria. Infelizmente, naquela época, a dificuldade era grande para a maioria das famílias, né? Somente para nós, que não nascemos em berço de ouro. Sim. Tínhamos que ajudar, né? Sim. Dentro do possível, a nossa família, o sustento. E, através do trabalho, você tinha que optar. Ou o trabalho remunerado, ou o sonho de se tornar profissional. Uma coisa real aqui, né, que é o trabalho, né, verdade. Ou o sonho aqui de ser jogador, né. Aí eu acabei optando por dar continuidade na carreira profissional aqui fora e não no esporte. Infelizmente não pude realizar esse sonho. Você já fez um gol que já te marcou? Você não esqueceu mais? Já. Esse gol na verdade foram dois. Por ser mais antigo, foi no jogo Bonfim Fluminense, no campo do Bonfim. Antigamente nós comemorávamos o aniversário de emancipação, né, política de Magé, no aniversário no dia 2 de outubro. Ah, tá. Uhum. E eu lembro que esse 2 de outubro, ele caiu no meio de semana. Eu não lembro muito bem agora se foi numa quarta ou numa quinta-feira. E nós tínhamos um juvenil muito bom, mas muito qualificado. Muito bom mesmo. Nós dificilmente perdíamos. E vinham vários clubes do Rio aqui para jogar em fase de treinamento e nós sempre ganhávamos os jogos aqui em casa, principalmente. E esse jogo ficou marcado porque a torcida do Bonfim foi em peso. E houve um fato inusitado porque a torcida do Bonfim não queria ver o time titular jogar, queria ver o juvenil. E houve uma inversão de horário. O time titular do Bonfim também jogou contra o Fluminense e jogou 1h da tarde. Fez a preliminar nossa. É mesmo? A torcida do Bonfim lotou o estádio para ver o juvenil jogar. E nós ganhamos de 1-0.
O cruzamento de um escanteio de Bidu, você conhece também, um excelente atleta, lateral esquerdo. Nós já tínhamos uma jogada ensaiada, ele batia de perna direita, da esquerda fechado, eu sempre ficava no segundo pau. Ele cobrou e lá eu estava e fui feliz em fazer o gol de cabeça. E fui vibrar justamente com o meu avô, torcedor doente do Fluminense, que ficou arara com aquele gol, porque ele foi para torcer pro Fluminense, Sim. porque era torcedor do Guarani. E esse gol ficou marcado. E o outro gol importante também foi, até porque eu tinha nesse ano meu pai como meu treinador. Então a minha responsabilidade era dobrada. Eu tinha que mostrar futebol e disciplina, né? Meu pai sempre cobrou isso, até por ser militar. Quem teve a oportunidade de trabalhar com ele sabe como é, a disciplina acima de tudo. Horário, treinamento, dedicação, isso tudo. Esse jogo foi um Bonfim e Guarani no campo do Bonfim. O time do Guarani também já estava mesclado na época, fazendo aquela transição, né? Mas ainda peguei Homero, mas Dante, Alexinho, Marinho era o goleiro, aí já vinha Leandro, Leonardo, já mesclando com essa galera mais jovem. E o Guarani jogava pelo empate para se classificar e dar seguimento no campeonato. O Bonfim tinha que ganhar essa partida dentro de casa, aqui no campo do Bonfim. E o jogo 0x0, amarrado, 0x0, 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 praticamente a mesma jogada. Praticamente no último minuto de jogo nós tivemos um escanteio, estava 0x0 o jogo, e Broa, lateral esquerdo, Broinha, jogou no Magiense também, excelente lateral. A mesma jogada, direito, uma jogada de lateral esquerdo, bateu fechado, mas só que ele bateu aberto. Eu vinha da meia-lua ali, subi, testei, consegui fazer aquele gol, fez o gol e acabou o jogo. A torcida do Bonfim acabou, quebrou o alambrado, invadiram o campo. Você sabe como é, antigamente tinha essas coisas. Eu lembro. E esse gol ficou marcado, porque foi um gol que, né, por ter as condições adversas, né, todas as condições adversas, para o Bonfim, né, ter que vencer dentro de casa, sabe que é difícil quando você precisa do resultado, e ainda tem meu pai como treinador, né, então foi difícil, mas foi assim um gol também inesquecível. Tem alguma história engraçada que você pode contar pra gente? Tem. Eu sempre fui muito brincalhão, principalmente no vestiário, né, até para descontrair, né, nas vésperas das partidas. Assim, antes do jogo, né, eu sempre brincava com o pessoal, tal, cantava, e eu jogava pelo Guarani, nessa época eu jogava pelo Guarani, e dentro do vestiário, quando eu fui usar o banheiro para lavar a mão, eu vi uma rã grande, e eu falei, vou aplicar uma peça em alguém aí. Aí eu falei, peguei a rã, fui na chuteira do Mar Brabo na época e botei dentro da chuteira dele. As chuteiras ficavam, né? A chuteira, o meião, a camisa, o short, assim, do número. E botei a rã dentro da chuteira e botei a camisa por cima, para que a rã não saísse. Rapaz, quando ele chegou, que enfiou o pé dentro da chuteira, que a chuteira não entrava, que ele balançou e caiu. Ele ficou arado querendo descobrir quem era. Até hoje ele não sabe, né? É mesmo? Até hoje ele não sabe. Vai saber agora. Vai saber agora, Na década de 80, se tivesse rede social, você seria um jogador famoso? Bom, falando em amador, eu acredito que sim, com a como é que se fala, a divulgação, a força que tem a mídia social hoje. Olha, não só eu, como você, como vários jogadores, né, que jogaram na nossa época, que era difícil você conseguir jogar no primeiro time aqui, porque eram só jogadores de altíssimo nível técnico, tático, jogadores inteligentes, com QI diferenciado. Eu acredito que se tivessem redes sociais naquela época, com certeza nós teríamos assim, um vulto maior, o seu conhecimento sobre você teria passado no município de Magé. Com eu acho que em outros municípios com certeza. Sabia quem era o Clovinho, né? Com certeza.
Não só eu, como vários grandes atletas aqui que passaram, né, nessa caminhada da gente, dos anos 70, 80, 90, né, que eu acredito que tenha sido a última geração de ouro mesmo que passou pelo futebol de Magé. Você ainda joga ou acompanha os jogos ainda? Bem, eu acompanho jogos. Futebol amador aqui, não. Eu não tenho coragem de ir na beira de um campo para ver um jogo do Campeonato Magiense. Não tenho coragem. Agora, campeonato profissional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Champions League, Eurocopa, eu acompanho, eu gosto de acompanhar. Eu acho que o futebol evoluiu muito da nossa época para cá. Eu gosto de ver, né? Novas formações táticas, posicionamento de jogadores que jogam na minha posição. Como eu sei, eu fico me projetando como eu seria hoje. Será que eu seria mais marcador? Será que eu teria mais liberdade, como tinha antigamente os meias, né? Os meias antigamente eram meias artilheiro. Eu fui artilheiro do campeonato de 84 de juniores, jogando como meia esquerda do Magiense. Entendeu? Então, mas hoje você ainda joga bola? Hoje não, hoje eu não jogo pela saúde, né? Eu tenho até o biotipo que posso. Sim. Mas não posso mais porque eu tenho um problema cardíaco, um tratamento contínuo, Sim. que antigamente chamava-se sopro, né? É um problema no ventrículo esquerdo do coração. Eu fui fazer um exame de rotina, eu desmaiei em casa, na verdade, tive um desmaio em casa, meu filho me encontrou desmaiado. Aí foi num domingo, aí na segunda-feira de manhã eu fui no médico para fazer uma bateria de exames e constatou essa deficiência e o médico falou que era melhor parar de jogar, mas joguei até 58 anos. Eu digo campeonatos amadores, assim, a primeira divisão eu parei com 33 para 34 anos, pelo Central. Mas depois fiquei jogando campeonatos veteranos esporadicamente, Master. Mas quando eu descobri essa deficiência cardíaca, eu fui obrigado a parar. Qual era seu ponto forte dentro de campo? Você armava ou você armava, criava ou você marcava mais? Bom, sempre tive uma dificuldade para marcar, né? Procurava suprir, me esforçando e para cumprir determinação técnica, tática, né, de treinadores. Você vai ter que jogar um pouco mais recuado, porque eles têm um meia que precisa de uma atenção maior, vai ter que ajudar, porque antigamente nós jogávamos com um cabeça de área, um meia direita e meia esquerda. Sim. Um meia tinha que revezar com o outro para vir para fechar o meio. Ou ter os três fazer a ida e volta, para ajudar a marcar. Mas eu sempre fui mais armador. Eu gostava de armar jogadas, ter sempre a bola no pé, articular o jogo. Eu tinha uma leitura boa de jogo, visão de ataque boa, entendeu? Sim. Então, eu nem fiz a pergunta completa, porque você era diferente mesmo, porque você tinha um fraco para marcar, mas você ainda pegava um pouquinho, mas você armava muito. Mas além de armar, você fazia gol também, você era artilheiro, pô. Fazia. E isso era raro, meia esquerda que fizesse gol, que era artilheiro. Era só os top mesmo que faziam isso. Entendeu? É uma questão que você vê, se fosse nos dias de hoje, talvez eu nunca chegaria a ser artilheiro de um campeonato, como foi de 84, né, no campeonato de juniores. Eu tinha liberdade para ir, né, porque o meia-direita que jogava comigo na época, o Si, ele voltava mais para marcar, ajudar Robinho, porque na verdade nós éramos 3 meias, já chegamos a jogar com 3 meias, um cabeça de área improvisado, que eram 3 meias direitas. Aí eu fui jogar na minha esquerda, eu fui da minha direita e o Robinho na cabeça de área, esse no time do Magiense. Mas sempre tive essa liberdade de jogar do meio para frente e apenas cercar a saída de bola ou dar uma marcação mais alta, dependendo da solicitação do técnico. Mas geralmente eu tinha liberdade para jogar, tinha liberdade para flutuar ali na intermediária de ataque, era tranquilo para jogar, muito bom naquela época, né? Nós tínhamos liberdade para isso, por isso vários meses aí alcançaram a artilharia de campeonato. E qual foi o melhor companheiro que você teve jogando ao lado? O melhor companheiro que eu tive ao lado, eu como meia, eu vou dizer a você, sem medo de errar, foi Jorge Luiz, centroavante. A inteligência era fora de série, ele era um diferenciado. Antes de eu criar a jogada, ele já me oferecia a opção.
ele já me oferecia a opção, então ficava muito fácil de dar assistência para ele. Na maioria das vezes era dar assistência e o Negão guardava mesmo. Eu lembro que quando eu joguei a seleção magiense com o Jorge Luiz, eu não conhecia ele, na verdade. Então eu fui conhecer ali. Ali eu vi o que o cara era. Potencial fora de série. Nossa senhora, ele tinha uma marca registrada, né? É. Que era ser artilheiro por onde ele passou. Por onde ele passou ele foi artilheiro. Não tinha essa não. Você era artilheiro, mas ele chegava, ele que era o cara do gol. Ele era diferenciado. E o ponto forte dele, para mim, era esse. Ele se deslocava muito rápido na marcação. O marcador em cima dele tinha muita dificuldade, porque o marcador às vezes pensava que estava marcando, mas de um passo para frente ou para trás, no tempo certo, ele já se livrava da marcação. Ele era muito inteligente. E fazia o gol. Ele era fantástico. Verdade. Você se considerava líder? Você gostava de falar dentro de campo? Sim. Eu tinha, mas naquela época, você sabe disso, não era um líder só. Eram vários líderes. Né? Nós éramos jogadores diferenciados, um QI elevado, então eram vários líderes. Mas dentro do meio de campo, eu procurava sempre, eu não me metia na defesa nem no ataque. Eu dava um toque, assim, uma colocação, sai um pouco mais da marcação do lateral, fecha mais, tal, sempre procurando posicionar os companheiros de forma que facilitasse o meu jogo. Eu procurava orientar os companheiros para fluir o meu jogo, desenvolver o meu potencial de acordo com o posicionamento dos colegas. Eu pegava mais no pé no meio de campo, procurava sempre estar fazendo uma orientação para posicionar correto, para a gente se posicionar bem, para poder armar a jogada e concluir com êxito, né? Você já tomou cartão justamente? Já, várias vezes. Várias vezes. Eu lembro de um jogo, de um time até que agora que eu lembrei. Um jogo que é o Tiririca contra o Magiense, o poderoso Magiense. Nessa época eu estava jogando no Tiririca, ele era um bom time também. Tinha o Cinho, que é presidente do Magiense, ponta direita, tinha o Márcio Prego, falecido, também que jogou muito, foi um cometa que passou, jogou muita bola, mas felizmente nos deixou. Nós tínhamos um time bom. E esse jogo era no campo do Magiense, pelo campeonato Magiense. Eu lembro que o goleiro Niltinho, do Magiense, rebateu um cruzamento na área de soco e a bola caiu no meio de campo. E eu do meio de campo fiz o gol. Ele foi correndo, a bola entrou. 1-0 para nós. Eu sei que não sei o que aconteceu, o árbitro anulou o gol dando falta em Niltinho, inventou uma falta, um gol legal. Mas naquela época a gente sabe, tinha um diretor do Magiense, que eu prefiro não citar o nome, que inclusive também foi um diretor de carnaval aqui em Magé, que a gente já sabia que ele, por debaixo dos panos, ele manipulava. E por o árbitro anular esse gol, eu fui em cima do juiz reclamar, mas com a mão para trás, porque eu era o capitão no dia, do Tiririca, não é o Nova Esperança, né? Fui reclamar com a mão para trás, na mesma hora ele não deixou nem eu chegar. Antes de eu argumentar com ele, já puxou o cartão amarelo, ele não esperou nem eu argumentar com ele. Já eu falei, tá tudo, se eu falar mais ele vai me expulsar, eu vou ficar com -1. Então, é uma injustiça muito grande. Primeiro pelo gol, segundo pelo cartão amarelo, por uma reclamação até que eu tinha razão na época, né? Mas quem jogou naquela partida lembra desse gol, lembra desse cartão amarelo que eu tomei injustamente. Fiquei muito chateado com aquilo ali. Fala pra mim, um time do seu coração. Do futebol de Magé? Sim. Meu time de coração tá aqui, eu não posso negar, é o Bonfim. Foi onde tudo começou. Eu comecei como torcedor, indo ver Pichura jogar, Fernandinho, Zenildo, Tutuca, Vart, Neném Casquinha, Roque. Nossa, eu lembro de time assim, de cabeça, eu escalo vários times do Bonfim. Torcedor, até que tive a oportunidade de começar lá, né, a minha carreira de amador. Então, meu clube de coração é o Bonfim. Um campo de futebol? Um campo de futebol, Grêmio, Raiz da Serra, nos áureos tempos, né? O tapete, né, porque o exército tomava conta e aquilo ali era o sonho de qualquer um jogar naquele campo. Sim. Um campeonato, o melhor campeonato que você já disputou, um ano aí, do ano? Para mim, o ano da minha vida foi em 84. Né? O ano da minha vida foi em 84. Ter sido campeão magiense de juniores, ter sido artilheiro do campeonato com 15 gols. E
Depois o campeonato júnior acabou antes do campeonato amador, me puxaram para o elenco, fazer parte do elenco do time titular do Magiense, que era meu último ano de juniores, né? E eu fiz parte do elenco campeão também de 84, campeão magiense, amador. Teve mais algum time? Sim, o juvenil e os juniores do Bonfim dos anos 80. Um time imbatível. Jorge Luiz, Roxinho, Bidu, eu, Ailtinho, Paulinho goleiro, falecido Pelé. Tínhamos um timaço mesmo, um time imbatível, praticamente. Muito bom, excelente, cantado em prosa e verso aí, Magé, todo mundo lembra. E tanto é que nós fazíamos a partida de fundo. O time era tão bom que o time titular do Bonfim... Foi esse time que jogou contra o... Foi, o Fluminense. Inclusive o Neném, filho de Garrincha, jogou esse jogo. Ele jogou? Jogou esse jogo, nós ganhamos de 1-0. Tive a felicidade de fazer o gol. Mas esse juvenil do Bonfim, os juniores também, nos anos 80, foi fantástico. Até hoje o pessoal fala que nunca viram um juvenil de tanta qualidade como era o nosso time. Você falou do melhor companheiro que você jogou, né? O centroavante, que você falou, citou o Jorge Luiz e tal. Agora eu queria saber um que jogou do seu lado, no meio campo. O melhor que se entendia com você. Eu tive grandes meias que jogaram comigo, assim, no início. Tilinho, né? Que era o camisa 10 desse juvenil. Era um meia canhoto mesmo, só perna esquerda, só tinha perna esquerda. Mas tinha um passe perfeito, um lançamento fantástico, entendeu? Foi assim um jogador diferenciado na época que assim, deixou muita saudade. Pena que não deu muita continuidade à carreira, porque tinha problema de ganho de peso, teve várias contusões também que infelizmente não deixaram ele prosseguir. Mas tive outros grandes meias, né? Que agora para lembrar são tantos. E esse ficou marcado porque foi no início da base, aquele início de tudo, então ficou mais marcado. E era diferenciado? Era diferenciado. Tilinho era diferente. Agora teve Mudiel também, agora lembrando aqui, Mudiel, Elci. Eu vou lembrando agora vagamente, vai vindo na minha cabeça. Né? Grande meia, Carlinho Cocota, vários meias fantásticos que eu tive a oportunidade de jogar. E o meio campo tem que ter primordial para poder jogar num time? Para jogar no time, para ser um meio campo, ele tem uma técnica bem apurada, né? Ter fundamento, passe, domínio de bola, ter o tempo certo de um lançamento, uma tabela, fazer 1-2, se desmarcar para poder dar opção para o colega, né? Enfim, mas fundamentalmente tem que ser muito técnico, ter uma técnica bem apurada para poder ser um meio de campo renomado, né? O que você gostaria que os jovens de hoje valorizassem no futebol? O que eu vejo, pelo que a última vez que eu vi, o futebol amador, eu vi assim muito individualismo. Os jogadores são muito individualistas. Na nossa época nós éramos equipe, nós éramos grupo. Dentro de campo a gente procurava suprir a deficiência do colega que às vezes naquele jogo ele não estava bem, a gente procurava ajudar, não só com palavra, mas como dando uma cobertura, ajudando na marcação, elevando a autoestima do colega, entendeu? Tá bom, vamos lá, vai acertar. E hoje, nos dias de hoje, a gente não vê isso. Você não vê você vê muito individualismo, mas você não vê aquele senso de equipe, entendeu? Principalmente futebol amador. Entendeu? Você não vê essa questão de cara ser time, né? E aqui eu vejo hoje assim, muito individualismo. Eu acho isso assim, uma falta muito grave para o atleta de hoje querer ser individualista. Ele tinha que ser mais equipe, mais grupo, mais time. E o futebol de hoje já não é mais como antes, não é como de antes. As pessoas não vão mais ver por causa disso mesmo. Porque as pessoas buscam sempre o individualismo, querendo aparecer, e não sobressai o time, não sobressai o grupo. Exatamente, entendeu? não sobressai o grupo. Você acaba sobressaindo, às vezes, uma jogada individual, tal, mas você sabe como é. Sim. Hoje tudo gira em torno do dinheiro. Sim. Então, por que o individualismo? Você vai gravar seu DVD, você vai divulgar o seu trabalho, para você conseguir melhores contratos, divulgar o seu trabalho nas mídias,
que a gente até tocou aqui, que seria na nossa época se nós tivéssemos mídias sociais. Enfim, eu vejo desse lado, eu não concordo com hoje com tanto individualismo aí, estrelismo. Verdade. Flavinho, qual o conselho que você daria para os jogadores, para os jovens de hoje que querem ser jogadores de futebol? Eu deixaria que eles nunca desistissem do sonho. Né? Assim como muitos desistiram, como eu desisti, e vários outros jogadores da minha época que eu tenho certeza que se dessem continuidade, se aplicassem mais, eu tenho certeza de que chegariam a ser profissionais, porque o nível técnico era muito alto. E hoje aquele atleta que tem esse sonho, né, que busca uma oportunidade num clube grande, ou que seja um clube pequeno, uma oportunidade para poder realizar seu sonho de ser um jogador profissional, não desista. Confia, entrega na mão de Deus, confia em Deus, se aplica, treina, fundamento, se esforça, porque quando a gente tem Deus no nosso caminho, a gente consegue alcançar nossas vitórias. Flavinho, foi um prazer bater um papo com você. Eu não sabia muita coisa da sua trajetória, fiquei sabendo agora, e nossos seguidores agora estão sabendo. E isso para mim é gratificante. Eu te agradeço muito por esse dia. O prazer foi todo meu receber vocês aqui, poder contar um pouco da minha trajetória no futebol de Magé, né? E deixar, né, esse legado. O que fica é o legado, né? Com a certeza. Nossa passagem pelo esporte, para essa garotada, esses jovens que estão vindo agora, né, buscando uma oportunidade, até mesmo no futebol amador em Magé, de ter um espaço, de ter um nome a zelar. A gente fica muito feliz, né, de poder ter participado desse documentário. Eu só tenho a agradecer a vocês aí mais uma vez aí. Parabéns aí pelo canal Lendas da Bola. Valeu. Vamos tirar uma foto aqui.